A válvula de descarga possui um pórtico de entrada de pressão P, um pórtico de retorno ao tanque, T, uma linha de pilotagem externa, X, e uma linha de dreno, L. Há também um carretel e uma mola ajustada por um parafuso. Esta válvula é normalmente fechada e a pressão de abertura corresponde à tensão ajustada na mola. Observe como não há passagem interna de pilotagem mesmo que a pressão em P seja maior que a tensão da mola. O carretel permanece acionado para a esquerda, mantendo fechado o pórtico T. Agora X é pressurizado com pressão maior que a mola. Observe o que ocorre com o fluxo de óleo e com o carretel. O carretel desloca-se para a direita e o óleo flui de P para T. Mesmo que a pressão P caia abaixo da tensão da mola, a válvula permanece aberta enquanto a pilotagem externa for mantida. Agora eliminamos a pilotagem externa. A mola volta a empurrar o carretel para a esquerda e o pórtico T é bloqueado. L é mantida conectada ao reservatório. Isto permite o perfeito funcionamento da válvula, evitando calços hidráulicos que possam interferir no movimento do carretel. Válvula redutora de pressão. Essa válvula possui um pórtico de pressão principal, P, uma saída de pressão reduzida, A, um pórtico de retorno ao tanque, T, um carretel e uma mola com tensão regulada por parafuso. Com o auxílio de um manômetro, a pressão reduzida desejada na linha de saída A é ajustada na mola. A mola empurra o carretel para a esquerda e libera a passagem do óleo de P para A e fecha o orifício de retorno T da válvula. Enquanto a pressão P2 na linha de saída A for menor que a tensão da mola, o carretel mantém a válvula aberta, permitindo que o óleo flua livremente de P para A. Isso independente da entrada de pressão P1. Quando a pressão P2 é maior que a tensão da mola, o óleo empurra o carretel para a direita através do orifício interno de pilotagem, bloqueando o pórtico P. O excesso de pressão em P2 descarrega ao tanque pelo pórtico T. P fica fechado enquanto a pressão P2 for maior ou igual à tensão da mola. A válvula mantém em A uma pressão equalizada com a tensão da mola, reduzindo uma pressão alta de entrada P para uma pressão baixa na saída A. Há um orifício interno de drenagem para que possíveis vazamentos sejam descarregados ao tanque, evitando que este óleo interfira nos movimentos do carretel e na regulagem da mola. Esta válvula é normalmente aberta e possui um orifício interno de pilotagem ligado à saída de pressão reduzida. Válvula de segurança e descarga para acumuladores. Este conjunto possui 3 válvulas combinadas, uma válvula de segurança de ação direta, uma de descarga e uma de retenção simples. Há um pórtico P2 ligado à saída da bomba, um pórtico P1 conectado a um acumulador de pressão, uma linha de saída A ligada ao circuito hidráulico e um pórtico T de retorno ao tanque. A válvula de segurança limita a pressão de trabalho do acumulador e do sistema hidráulico. A válvula de descarga descarrega o óleo que vem da bomba para o tanque através de T, sempre que a pressão no circuito atingir a sua regulagem. A retenção impede o retorno do óleo do sistema hidráulico para o tanque pela válvula de descarga, auxiliando o acumulador a manter o circuito pressurizado durante a descarga de fluxo de óleo da bomba para o pórtico T. Com os atuadores do sistema hidráulico em movimento, o óleo flui da bomba para o circuito. Além disso,
O óleo preenche o acumulador conectado ao pórtico P1. Quando a pressão do sistema aumenta e ultrapassa a tensão ajustada na mola da válvula de descarga, o óleo empurra o carretel para a direita através do orifício interno de pilotagem, abrindo a passagem de óleo do pórtico P2 para o tanque T. Ao mesmo tempo, a retenção impede que o óleo do circuito também descarregue para o tanque. O acumulador mantém o sistema hidráulico pressurizado dentro da faixa de ajuste da válvula de segurança. Com este conjunto, pode-se manter o circuito pressurizado por longos períodos de tempo e, ao mesmo tempo, aliviar a pressão na linha de saída da bomba por meio da descarga total de sua vazão para o tanque. Válvula de controle bidirecional por estrangulamento. A e B são pórticos de entrada e saída de óleo. Há uma agulha cônica de estrangulamento e um parafuso de ajuste do posicionamento da agulha. Observe que a quantidade de fluxo de óleo é determinada pela distância entre a agulha e o assento da válvula. Veja o que ocorre com o fluxo e a agulha quando o parafuso é apertado. Agora soltando o parafuso. É uma válvula bidirecional porque a mesma regulagem pode ser efetuada nos dois sentidos do fluxo, de A para B e de B para A. Veja o que ocorre com a válvula totalmente fechada. A conicidade da agulha permite maior sensibilidade no ajuste do estrangulamento. Válvula de controle bidirecional por orifício de restrição. A válvula possui dois pórticos de entrada e saída, A e B, um carretel giratório com ressalto chanfrado e uma alavanca de regulagem da posição do carretel. Observe o fluxo de óleo. A alavanca determina a quantidade de fluxo. Acionada para baixo, o óleo flui livremente. Veja o que ocorre com o fluxo de óleo com o acionamento da alavanca para cima. A válvula é bidirecional, pois a mesma regulagem é possível de B para A nos dois sentidos. Válvula de controle unidirecional com retenção incorporada. Esta válvula possui dois pórticos de entrada ou saída, A e B. Uma agulha cônica de estrangulamento com posicionamento regulado manualmente por um parafuso e uma retenção simples ligada em paralelo. Quando o óleo flui de A para B, a retenção bloqueia a passagem, forçando o óleo a passar restringido pela agulha. Soltando-se o parafuso, aumenta-se a passagem e o óleo flui em maior quantidade. Observe o que ocorre quando se aperta o parafuso. Diminui a quantidade do fluxo de óleo. A válvula é unidirecional, pois permite somente o controle da vazão de A para B. De B para A retenção permite a passagem livre do óleo, desviando o fluxo da agulha. Válvula reguladora de fluxo com compensador de pressão. Esta válvula possui um pórtico de entrada de pressão A, uma linha de saída de fluxo controlado B, um pórtico M para a ligação de um manômetro, uma agulha cônica de estrangulamento com posição regulada por parafuso e um carretel compensador de pressão acionado para a esquerda por uma mola. O carretel compensador mantém sempre a mesma diferença de pressão entre a entrada e a saída do estrangulamento. A diferença constante de pressão determinada pela mola garante a passagem do mesmo volume de óleo, independentemente da variação da pressão do sistema hidráulico.
O carretel compensador é pilotado para a direita pela pressão de entrada A da válvula, através do orifício interno de pilotagem, e para a esquerda, pela pressão da câmara intermediária entre a agulha e o carretel compensador. Quando se ajusta o estrangulamento, se a pressão na entrada A subir, o carretel é pilotado para a direita, fechando a saída B. A pressão da câmara intermediária sobe na mesma proporção. Observe, quando a pressão na câmara intermediária sobe, o carretel é pilotado para a esquerda, abrindo mais ainda a saída B da válvula. Isto diminui também a pressão na câmara intermediária. Os manômetros intermediários instalados na entrada A da válvula P1 e na câmara intermediária P2 indicam sempre a mesma diferença de pressão. Se o óleo fluir no sentido contrário, de B para A compensação de pressão não funciona, mas o fluxo pode ser controlado pela agulha. Válvula reguladora de fluxo de 3 vias com compensador de pressão. Esta válvula possui um pórtico A de entrada, uma linha B de saída, um pórtico T de retorno ao tanque, uma agulha de estrangulamento regulada por um parafuso e um carretel compensador de pressão. A função do carretel compensador de pressão é manter a mesma diferença de pressão entre a entrada A e a saída B. A passagem do óleo pelo estrangulamento é sempre a mesma, independentemente da variação de pressão do sistema hidráulico. Observe o que ocorre se a pressão em A aumentar. O carretel é pilotado para a direita abrindo o pórtico T. Isto limita o aumento de pressão na entrada A. Se a pressão em B for maior, veja o que acontece. O carretel é pilotado para a esquerda, fechando o pórtico T, o que permite a pressão na entrada A aumentar até se equilibrar com a soma das pressões da saída B e da mola. Se o óleo fluir no sentido contrário, de B para A compensação de pressão não funciona, mas o fluxo pode ser controlado pela agulha.